A importância do perdão. Você já sabe que o Evangelho de Cristo é referente a um Deus que nos perdoou. Então, se Deus nos perdoou, devemos perdoar o nosso próximo, ok? Isso você já sabe, mas nós vamos entender que aquela ofensa direcionada para a nossa vida, ela traz feridas, traz marcas muitas vezes profundas de difícil perdão. E nós vamos mostrar para você e vamos caminhar por esse estudo com você, com diversos versos bíblicos mostrando para você que o perdão não é um pedido do Senhor, mas é uma obrigação de cada cristão, amém? Fica com a gente que o estudo hoje tá lindo e eu tenho certeza que ele vai, como um bálsamo, curar a cicatriz de muitos corações aqui. Deus abençoe você e bora lá pro estudo? Parceiro Wilber, eu quero mostrar para as pessoas que estão chegando aqui agora esse e-book maravilhoso que eles vão poder baixar. Nós vamos falar sobre perdão, confessar as ofensas, né? Se eu não perdoar o meu próximo, quais as consequências? Nós vamos falar do passagem do credor compassivo. Tudo isso vai estar disponível para eles fazerem download, né? São 3 slides aqui, ó. Nós vamos correr rapidinho com esse estudo, é um estudo curto, mas eu queria dividir com você, Wilber, uma pergunta que já é o início do nosso estudo praticamente. Existe algo que você não perdoaria? Algo assim, Wilber, que você possa imaginar na sua mente? E aí a gente não combinou isso, tá? Tô jogando no seu colo agora. Se tivesse acontecido algo com você, você não conseguiria perdoar, Wilber? Fala isso aí pra mim. Então, Max, essa é uma pergunta muito forte, né, no sentido que a gente sabe que tem coisas que mexem com o nosso ser mais íntimo, a nossa carne, né? E eu estava tendo essa conversa essa semana com a minha mãe sobre aquele atentado que ocorreu na escola e eu trazendo para a nossa realidade se acontecesse na escola da minha irmã, por exemplo, e se entrasse ali e acontecesse esse atentado e fatalmente, né, acontecesse algo com ela. Se a gente perdoaria aquele agressor, né? E eu falando com ela que, como cristão, é o nosso dever, sim, perdoar. E tem um vídeo muito impactante de um pai falando sobre isso, né? No Twitter, falando sobre esse atentado. Ele perdeu o filho nesse atentado, ele falando de Jesus Cristo, falando de perdão. E eu trouxe isso na mesa do jantar, perguntando se a gente teria essa condição, se a gente teria essa força, se a gente teria esse entendimento de perdoar aqueles que nos agrediu de uma forma bem dura, né? E a resposta é não sei. Pedir Deus a graça que Ele nos capacite, que o Espírito Santo nos capacite para, se caso ocorrer coisas semelhantes, a gente sim perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos agrediram. Mas é uma coisa muito difícil. Tem que ter muita graça de Deus, tem que ter muita graça do Espírito Santo para fazer algo desse tipo, né? Eu fico imaginando, Wilber, uma moça que possa ter sido molestada desde a infância pelos seus próprios defensores, né, os seus pais e tal, o trauma que essa pessoa carrega dentro dela. E esses traumas são marcas, nós vamos falar no finalzinho desse estudo, fica aí, que eu quero fazer uma comparação, uma analogia com Cristo, tenho certeza que vai impactar a sua vida, ok? Então fica com a gente, porque você vai entender agora a necessidade do perdão. Começando com João 1,9, vai dizer o seguinte: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Ou seja, toda aquela injustiça causada contra nós, Deus é fiel e justo para não só nos perdoar, mas também para purificar. O que significa isso, Wilber? Deus vai colocar um bálsamo sobre as nossas vidas. Aquilo que te machucava já não vai machucar mais. Lembra que eu falei que nós vamos fazer uma analogia com Cristo lá na frente? Toda ofensa é uma ferida aberta na vida da pessoa. E essa ferida aberta, ela precisa ser tratada. Quando a gente corta, e nós vamos falar de novo mais um pouquinho à frente, toda vez que você corta e faz uma ferida, para você não deixar aquela ferida infeccionar, você tem que abrir a ferida e tratar. E muitas vezes o processo de abrir a ferida e limpar, ela machuca e produz mais dor do que a própria ferida, ok? Mas aí é um processo que dia a dia ela vai cicatrizando, e é isso que Deus nos promete em 1 João 1,9. Ele não só vai nos perdoar também, mas ele também vai nos purificar de toda injustiça. Purificar é como bálsamo, ele vai tirar toda essa dor. Então,
mesmo sendo perdoados por Deus, o seu pecado vai trazer uma consequência. Aí nós queremos falar de consequência. Muitas pessoas acreditam que só porque pecaram e já foram perdoados por Deus não tem consequência. Veja, uma pessoa que roubou, ela vai na frente do juiz, ela vai ter que passar pelo julgo do juiz, vai ter que cumprir a sua sentença. Aquela pessoa que matou, ela vai ter que cumprir a sua sentença e assim sucessivamente. Então, irmãos, todo pecado gera uma consequência, uns maiores, outros menores. Deus me perdoou, tá lá em Colossenses 3:13, tá? Deus me perdoou exatamente para que eu perdoasse meu próximo, tá? Então, assim, nós fomos perdoados por Deus para que nós perdoássemos o nosso próximo. No final desse vídeo eu quero falar sobre consciência e posicionamento no reino de Cristo. Muitas pessoas vão para a igreja, mas não se posicionam com o objetivo ao qual Deus nos chamou. E Deus nos chamou para a comunhão. Deus nos chamou para sermos uma família. Enquanto você vê seu próximo como um adversário, ou você vê o seu irmão como uma pessoa que te ofendeu e não participante da sua família, você continua vivendo uma vida religiosa e não o cristianismo ao qual Deus nos chamou, tá? Colossenses 3:13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha algum motivo de queixa contra o outro. Assim o Senhor vos perdoou, assim também perdoais. De sorte que fomos perdoados por Deus para que perdoássemos uns aos outros. Então, irmão, cuidado com o perdão não liberado. Se eu não libero perdão, a Bíblia fala sobre eu não liberar perdão? Sim, Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Você não pode receber o perdão de Deus se você não perdoar o seu próximo. É como a parábola do credor incompassível. Ô, Wilber, lembra dessa parábola? Eu vou pedir para você abrir a Bíblia enquanto isso, Wilber. Em Mateus, desculpa de novo de jogar no seu colo sem a gente combinar, tá? Mateus 18:23. Você consegue pegar pra gente? É Mateus 18:23 ao 35. Faz uma leitura rápida pra gente, só pra gente contextualizar isso. Tá bom. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele como pagar, o Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou-se um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-se, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os conservos o que acontecia, tristes, foram declarar ao seu senhor tudo que passava. Então, o seu senhor, chamando-lhe à presença, disse-lhes: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicasse. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que lhe pagasse tudo que devia. Olha só, então, o perdão, irmãos, ele não é um pedido de Deus, ele é uma ordenança. Por isso o cristianismo, ele não é uma filosofia de vida, mas ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está em Romanos 1,16. Um estava devendo 10.000 dinheiros, 10.000 denários, por exemplo, que era a moeda da época, tá? 10.000 denários. E ele falou assim, o seu senhor pegou ele e falou: vou vender você, vou vender os seus filhos, vou vender a sua esposa, vou vender toda a sua família, porque você me deve muito dinheiro. Mas depois de ele suplicar tanto perdão, ele foi perdoado 100% da dívida. Quando ele encontra aquela outra pessoa que devia para ele, a outra pessoa devia o quê? Só 100 dinheiros. Ele devia 10.000 e foi perdoado. O outro só devia 100 dinheiros, ou seja, 100 denários. E ele não teve compaixão com aquele outro. Isso mostra uma parábola que Jesus ilustra, que o nosso pecado diante de Deus era como 10.000 vezes maior do que aquilo que eu posso pagar. E mesmo assim, Deus pagou esse pecado por nós com Cristo na cruz do Calvário. E por que eu não vou perdoar o meu irmão que está aqui do lado, que me ofendeu, que roubou ou que cometeu algum tipo de crime comigo? Por que você não perdoaria ele? Sendo Deus o vosso Pai, perdoou você, entregou o seu próprio filho na cruz. Imagina, o sacrifício que Deus fez por amar a você, para te perdoar, e você não vai perdoar o outro.
às vezes por questões financeiras, às vezes por uma palavra. O egocentrismo parece que impera no coração da nossa geração, né, Hilber? Parece que o altruísmo, o ego, o eu, né? As pessoas não querem dar o braço a torcer, as pessoas não querem quebrar esse grande gigante que tem dentro de cada um. Você não concorda que é mais referente a ego, Hilber? Sim, exatamente. É totalmente referente à ego, à carne, né? O que acontece que eu vejo, pelo menos no mundo cristão, tanto no mundo online cristão, como no mundo da comunidade, né? As pessoas parecem que olham para os irmãos como um concorrente. A gente não pode deixar aquela pessoa se expressar, ou a gente não pode dar uma certa liberdade, porque essa pessoa é meu concorrente. Então, essa pessoa pode me diminuir. Então, a gente tem muito esse pensamento no cristianismo de olhar o nosso próximo, o nosso irmão, como um concorrente, como se fosse uma corrida que eu estou correndo contra ele. Mas o cristianismo é uma corrida que nós corremos todos juntos com a finalidade de chegar até Cristo. E esse é um estudo fundamental, por quê? Porque o perdão é um ponto central do cristianismo. O que faz o cristianismo ser uma religião são alguns conjuntos de doutrinas, né? Que seria ali a encarnação do Filho de Deus, a ressurreição de Cristo, e o perdão entra como esse ponto central. Então, se você não perdoa, por mais que você se diz cristão, você não faz parte do cristianismo, você não faz parte do seguidor de Cristo, porque um seguidor de Cristo tem que seguir os passos do seu mestre. E o passo fundamental que Cristo nos ensina além de pregar a palavra, é perdoar o nosso próximo. Maravilha. Ó, irmãos, eu vou aproveitar agora que o Wilber estava terminando essa explanação, só para fazer uma pausa de 10 segundos para mostrar isso aqui para vocês muito rápido. Chegaram os mapas mentais de estudo bíblico. Esse mapa tem 1 metro, ele é grande para chuchu. E ó, tem as 2 casas de Israel. Nós temos o mapa aqui também das 70 semanas de Daniel e as festas de Deus, o Moed, onde vai mostrar a chuva temporã, a chuva serôdia, tudo aquilo que nós já estudamos. São 3 mapas de 1 metro. Se você quiser adquirir esse mapa, eu já estou deixando aqui embaixo ó, a descrição no link aqui, ó, papocomdeus.com.br/mapas. Por que a gente está fazendo isso? Porque nós fizemos uma viagem missionária para o Nordeste e nós precisamos de recursos financeiros para voltar a missões. A cada 6 meses o Papo com Deus quer fazer 2 missões, então nós precisamos de recursos para continuar fazendo missões. Em vez de a gente ficar pedindo dinheiro para os irmãos, nós queremos ofertar esses mapas impressos grandes, tá? Para vocês estudarem, e também as revistas de estudos bíblicos do Papo com Deus. Eu tenho aqui a revista 1, ó, o Wilber deve ter a revista 2 lá, ou a revista 2, ó, tá mostrando lá, ó, revista 1 do Papo com Deus, revista 2 com o Wilber lá, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Pronto, ó, revista de estudos bíblicos com QR Code, tá? Irmãos, abençoe o nosso ministério. Nós não estamos aqui para prosperar, mas estamos aqui para propagar a mensagem do Evangelho. E então, fora as revistas, você já tem essa novidade aí dos mapas mentais de estudos bíblicos. papocomdeus.com.br/mapas. Max, eu quero comprar a revista. papocomdeus.com.br/revista. Tô deixando o link aqui abaixo para você, tá? É só entrar no site /revista ou /mapas e você vai poder ter acesso a esse conteúdo. Bom, tendo feito o nosso jabá, explicando para você a necessidade da gente contar com a ajuda dos irmãos, tá? Ah, e se você quiser se tornar um gerente do Papo com Deus, eu vou deixar aqui embaixo, ó. Torne-se um gerente do Papo com Deus, papocomdeus.com.br/gerente. A partir de R$ 9,90 você pode abençoar o nosso ministério com o valor que você puder, obviamente, tá? Voltando para o estudo, tá aqui, ó. A importância do perdão. De sorte que quem está em Cristo deve ser nova criatura, tá? Em 2 Coríntios 5,15. E por isso, a lei que opera agora em nós é da graça que nos foi transmitida por meio da fé. Lembra que Paulo fala em Coríntios, quem não estiver debaixo de Cristo está debaixo da tutela da lei, e quem estiver debaixo de Cristo está sobre a tutela da graça. Então sobre a lei nós seremos julgados. Uma vez que você não perdoa o seu irmão, você está saindo debaixo da graça de Cristo, e você está sendo gerenciado então pela tutela da lei, ou seja, tutelador é aquele que comanda, que controla, aquele que gerencia, e não seja você um desejoso de ficar debaixo da tutela da lei, ok? Porque pela lei seremos condenados e mortos. O real motivo do perdão é esse: fomos perdoados por Cristo Jesus e por isso devemos perdoar a todos que nos causam dor. 1 João 2,12. Filhinhos, eu vos escrevo para que os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Tá falando de Jesus. O perdão é uma ferida tratada. E aí eu quero compartilhar exatamente aquele texto que eu estava falando com vocês, de Romanos 12,4. Porque assim num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós,
como os muitos somos um só corpo em Cristo e membros de um dos outros. Dessa forma, devemos limpar as feridas para que não infeccione. E limpar uma ferida dói mais do que a própria ferida, porque é necessário abrir a ferida e limpar com os produtos que machucam. Irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui é que nós somos membros de um só corpo, o corpo de Cristo, e se a minha mão está machucada, eu devo então abrir a ferida, limpar e tratar as feridas dessa mão. A mão é como se fosse o Wilber, a outra mão como se fosse o Wesleyano, a cabeça é Cristo, o tronco é como se fosse, por exemplo, o irmão Juliano lá de Cascavel, as pernas é como se fosse o Alexandre, o Gino. Eu estou falando nossos cooperadores aqui do Papo com Deus, ok? Então, se nós temos uma indiferença, nós temos magoado com alguém, nós devemos tratar essa ferida. Agora, importa dizer também que existem pecados que eles causam dor pela vida inteira, que causam traumas. Eu falei aqui, por exemplo, de uma menina que possa ter sido, por exemplo, abusada na sua infância pelos seus próprios tutores, né? E traz isso consigo. Então, a liberação desse perdão, ele precisa ser algo que vem do próprio Deus, precisa de uma ação espiritual. O Wilber citou no começo desse vídeo, por exemplo, um pai que estava perdoando um rapaz que entrou na escola e matou aquelas crianças, cometeu aquela chacina. Você sabe que isso não vem do homem, é uma ação que vem do próprio Deus. Então, nós precisamos estar alinhados com o Espírito Santo, orar a Deus para que o Espírito nos traga paz. Você já viu quando você vai no enterro e fala assim, vou orar para que o Espírito do Senhor traga para vocês conforto, consolação, porque é isso que nós precisamos quando a gente perde um ente querido, quando a gente tem uma dor traumática muito forte que abre uma grande ferida. Somente o bálsamo do Espírito Santo é quem pode reverter a situação, e eu li isso para vocês lá em Mateus 5:23, que diz o seguinte, desculpa, 1 João 1:9, que diz assim, que perdoar os pecados, Deus é tão poderoso que ele pode perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Purificar ali é como bálsamo, ok? Então ele pode trazer o quê? Ele ameniza a sua dor, ele traz cicatrização para a sua dor. E uma vez que a gente tem uma ferida, nós abrimos, nós tratamos essa ferida, machuca bastante, no outro dia ela dói menos, no outro menos, no outro menos, no outro menos, até que você vai olhar, você vai ter as marcas daqueles cortes, né? Eu tenho uma cicatrização no joelho, que eu fiz operação no joelho, eu olho pro joelho, quando eu vou jogar bola com meu filho, eu lembro das dores que eu senti. No momento eu não sinto dor, mas aquela cicatriz me lembra que algo aconteceu. Então eu tomo até cuidado na hora de jogar bola, ok? Então a gente não pode ser hipócrita de dizer que quando você libera o perdão, você nunca mais vai se lembrar daquilo. Você lembra, porque existe uma cicatriz, mas aquilo não te provoca mais dor. E essa é a importância desse estudo. Você vai ter cicatriz, você vai se lembrar dos eventos, mas que isso não possa te causar mais dor. Peça ao Espírito Santo para que te traga bálsamo, que é um dom que é advindo do próprio Deus. Isso não é humano. Então, Deus vai trazer bálsamo sobre a sua vida, vai causar um processo de cicatrização. E agora, essa cicatriz vai servir simplesmente de uma marca para você se lembrar do que aconteceu, mas não para que isso te traga mais dores. Quer um exemplo de uma marca? Quando Cristo ressuscita, e agora eu quero fazer uma analogia com Cristo, ele se põe no meio dos discípulos. Então Tomé chega e fala assim, eu só vou acreditar que Cristo ressuscitou se eu ver ele. Então Cristo se põe no meio deles e Cristo levanta as suas mãos e fala, põe o dedo aqui, toca aqui nas minhas feridas para você ver, Tomé, como isso é real. Deus eternizou em Cristo as marcas de um amor que é eterno. Quando encontrarmos com Cristo novamente, acredite no que eu vou te dizer, Cristo ainda vai trazer nas suas mãos a marca da cicatriz de um amor que eternizou. Deus eternizou no corpo de Cristo cicatrizes do seu amor eterno. Muito provavelmente, tá? Eu não estou afirmando porque a Bíblia não diz isso. Quando abraçarmos o Senhor, sentiremos nas suas costas as chibatadas que ele tomou, as dores que ele sentiu, nós vamos sentir no nosso espírito ainda. Teremos visto no corpo de Cristo, então, a cicatriz de um Deus que amou pela eternidade. Nós vamos ver um Pai de amor que se doou e deu seu próprio Filho. Deus eternizou em Cristo as marcas de um amor grande. Isso é forte para você, Hilber, também? Sim, demais, né? E como você falou das marcas, eu acredito que a gente consiga ver as marcas ali do lado, onde ele foi furado, transpassado, né? As marcas dos pés, das mãos. Por que eu falo isso, né? Porque em Apocalipse 5, quando João ele olha no trono, ele vê um cordeiro que foi morto, né? Então, como que João sabe que o cordeiro foi morto? Então, ele vê algo ali que identifica, nossa, esse cordeiro foi ferido de algum jeito. E aí o próprio anjo fala, esse é o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, e agora ele está reinando sobre todo o trono principal e potestade, né? Então, isso é bem forte, né? Um próprio Deus que se faz carne, um próprio Deus que perdoa a humanidade, ele sofre as consequências do pecado, ressuscita e agora nos capacita a fazer o mesmo
com os nossos semelhantes, a perdoar aqueles que nos ofenderam. E quem não perdoa, quem não exerce perdão, não pode se chamar de cristão. Pela quantidade de versos que o Max leu, o perdão é um ponto fundamental para a doutrina cristã, para a ética cristã, para a vida do cristão, do crente. Quem não perdoa não pode se chamar cristão, porque Deus perdoou o mundo todo. João vai falar isso, né? Para todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então nós temos o dever, como cristão, de perdoar os nossos irmãos, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Maravilha. Por isso que nós falamos aqui que o perdão é uma ordenança, ele não é uma opção na vida do cristão. O cristianismo não é uma filosofia de vida. Se você quiser uma filosofia de vida, procure o budismo. O cristianismo, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. E por que Cristo então pede para que nós venhamos a perdoar uns aos outros? Porque Deus quer uma família de muitos filhos. Acredite você ou não, aquela pessoa que te ofendeu é o seu irmão. Você estará com ela na eternidade. E esse é o nosso desejo. Você passará com ela na eternidade. E quando esse corpo de carne passar, então o seu espírito receber um novo corpo glorificado do Senhor, você vai entender que muitas coisas que a gente dava valor nessa vida eram obras da carne, porque os frutos do Espírito são paz, perseverança, domínio próprio e por aí vai. Você já conhece, né? Então vamos lá. Jesus é um modelo de perdão e agora a gente já vai finalizando esse estudo, Romanos 1,10. Deixa eu puxar para vocês entenderem onde a gente está aqui. Se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por a sua vida. Então, Deus nos reconciliou com ele através do sacrifício vicário de Cristo. Esse é o maior modelo de perdão. A morte para os nossos desejos, para os nossos direitos, a morte para o nosso ego. Devemos crucificar os nossos sentimentos para que o Espírito da palavra possa então nos guiar para o perdão. E o perdão é um ato de amor, e o verdadeiro perdão é a graça através de obras, são frutos do verdadeiro arrependimento. Não existe perdão, irmãos, sem obras de arrependimento. O perdão, ele traz arrependimento, perdão não é remorso, tá? Então, arrependimento é o perdão em obras, Mateus 3,8. E vendo eles, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes, aqui é João Batista, tá? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Os fariseus muitas vezes eles falavam as coisas, mas não faziam, não produziam frutos de verdadeiros homens da lei. Então João Batista pega eles e fala assim: vocês são umas víboras, vocês são umas cobras, vocês são astutos, tá bom? Produzam frutos e mostre o vosso arrependimento, João Batista está falando. Ou seja, irmãos, precisamos de obras. Quem não acredita em obras tem que ler um pouquinho de Tiago 2,18, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a sua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então o verdadeiro evangelho é esse, de 2 Coríntios 2, 5, 19. Deus estava reconciliando o mundo consigo e não nos imputando as nossas transgressões. E eu gostaria de dizer para você se lembrar que arrependimento não é remorso. Palavras que justificam o seu perdão não é arrependimento, é remorso. Sabe o que isso quer dizer, Hilber? Às vezes eu vou pedir perdão pra você, eu falo assim, ó, Hilber, eu gostaria de pedir perdão pra você, mas você também, né, cara? Você deu mole ali comigo, porque você... Olha só, eu fico me justificando. Então, por isso que eu coloco aqui, ó, palavras que justificam o seu pedido de perdão, não é perdão, é arrependimento. Então, perdão é, Hilber, me perdoe, por mais que eu esteja certo, me perdoe por isso. Eu não me justifico. Entendeu? Justificação é um remorso. Você vê que quando Deus chega para Adão, fala, o que aconteceu, Adão? Fala, foi a mulher. Ô mulher, o que aconteceu? Foi a cobra. E um vai jogando pro outro. Isso, na verdade, não é um arrependimento, isso é um remorso. Então, perdão é reconhecido porque ele é precedido de obras de arrependimento. Falar que perdoou, mas ter atitudes que não condizem com o perdão é sinônimo de remorso. Arrependimento vem precedido por atitudes. João Batista fala isso, Tiago fala isso, deem frutos de verdadeiramente convertidos. Se eu perdoei o Wilber, então eu preciso jantar com o Wilber, almoçar com o Wilber, estar junto com o Wilber, mostrar para ele que verdadeiramente aquilo que nós tínhamos entre nós já foi colocado por terra, porque o objetivo do evangelho é uma consciência de unidade. Deus quer ter uma família de muitos filhos. Você precisa entender que o cristianismo não é simplesmente você ter um grupo de amigos na sua igreja, um grupo social que você se reúne aos domingos e você vai lá, né, ouvir um bom louvor e ouvir uma boa música, uma boa palavra.
a consciência de cristianismo vem o fato de que Deus está formando uma família de muitos filhos, e todos aqueles que estão lá são os meus irmãos. Óbvio que você tem mais afinidade com uns ou com outros, mas você deve amar a todos, servir a todos, não ir para a igreja para comer, mas ir para a igreja para alimentar o próximo. É como um pai, quando você é criança, você senta na mesa, você pega o pão e come. Quando você é adolescente, você senta na mesa, você pega o pão e come. Mas quando você é o pai daquela família, você já é o ancião daquela família, você senta na mesa, pega o pão, parte e dá pro próximo, parte e dá pro próximo. E muitas vezes, em algumas famílias, o pai nem come, mas a satisfação do pai é ver que seus filhos estão comendo. Essa é o verdadeiro significado de um cristão maduro. Concorda, Elber? Exato. Então, como você falou, tem que mostrar esse perdão na prática, né? Tem que mostrar esse perdão na vida em comunidade. E você também só consegue exercer um perdão genuíno vivendo uma vida de comunidade. Se eu não vivo uma vida dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, como que eu vou perdoar meu próximo? Eu não tenho contato com eles, eu não convivo. Então não tem como eu mostrar realmente o perdão genuíno. E como você falou, perdoei, então agora nós vamos ter ali um jantar, um almoço, uma reunião, porque esse conceito de alimento, de reunião com perdão, ele é visto em toda a Bíblia, até no Antigo Testamento. Tanto é que no Yom Kippur, né, no Dia do Perdão, você tinha ali um sacrifício, né, de animais no altar, que era queimado ali, e a galera comia, e esse sacrifício no altar que subia até Deus era como se fosse Deus fazendo uma refeição com o homem. Deus falando, ó, perdoei vocês, está consumado. Na sombra. Na realidade, a gente vê o quê? Cristo fazendo a refeição ali com os seus 12, depois aparecendo em uma reunião, por aí vai. Então, é um conceito bem legal, esse conceito de estar à mesa com um conceito de perdão. E nós devemos perdoar, sim, o nosso próximo, dentro desse conceito da hospitalidade, do amor, do carinho, e não simplesmente em palavras, sem atitude, sem ação, sem mudança de vida, sem metanoia. Verdade, meu parceiro Wilber. Irmãos, não somente esse estudo aqui, mas esse e-book aqui vai ficar disponível para você, ó, mas nós temos lá mais de 230 e-books, Viagens Missionárias de Paulo, A Vida de Paulo, Timeline, O Lobo, Ladrão e Mercenário, são os falsos mestres dentro da igreja, Luas de Sangue, Os Últimos Dias, Árvore da Vida. Irmãos, olha quanto e-book maneiro para você baixar e estudar. Mais de 230 e-books estão disponíveis para você. Você pode acessar todo esse nosso conteúdo, papocomdeus.com.br/links. Lá nós temos nosso atendente virtual, que é o Melvin, né, uma girafinha que pode te guiar por todo o nosso conteúdo. Lá tem estudos, cursos. Ó, eu já vou deixar alguns links para vocês. Curso bíblico, mais de 17 cursos gratuitos, mais de 230 e-books que a gente já fez. Se você quiser se tornar um gerente do Papo com Deus para abençoar o nosso ministério, se você quiser pegar todo o nosso conteúdo, irmão, tem muita coisa, tá? Clica nesse /links aí, papocomdeus.br/links, vai dar uma olhada no que a gente já fez. papocomdeus.com.br/apocalipse, você vai ter os nossos e-books exclusivos do Apocalipse para você, tá bom? Esse aí do Apocalipse você abençoa o nosso ministério, eu acho que a partir de R$19 você pode abençoar, tá bom? As revistas de estudo bíblico que a gente já mostrou e os mapas que nós falamos aqui no meio desse vídeo. Então, irmão, tem muito conteúdo para se edificar, os testemunhos que têm chegam pra gente são testemunhos incríveis. Nós conseguimos fazer nossa primeira viagem missionária, nós estamos batizando pessoas, nós estamos trabalhando com casais, nós estamos ministrando numa escola teológica, bíblica e teológica, um seminário de teologia já aprovado pelo MEC, estamos fazendo a viagem missionária como nós falamos, fazendo obras sociais, muitas coisas vocês não veem aqui na internet, então por favor, abençoe nosso ministério, precisamos ter vocês aí continuando financiando esse projeto para que a gente continue sendo gratuito, ó. 17 cursos gratuitos e 230 e-books gratuitos, não é qualquer site que vai entregar isso gratuito. E tem nosso aplicativo, que eu não falei, né, Hilber? O aplicativo do Papo com Deus. Você vai lá na loja de aplicativos aí do seu celular, digita Papo com Deus e você vai ver que todo o nosso conteúdo está dentro de um aplicativo gratuito que tem abençoado mais de 20 mil pessoas no Brasil inteiro. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e eu aguardo você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.